Arsenal e Liverpool, diferença de 1 ponto na tabela de classificação. O Arsenal está liderando. Vamos falar da tabela de classificação e também a rodada de número 8 da Premier League, que começa no próximo fim de semana. Hoje, nessa terça-feira maravilhosa, vamos passar para vocês a classificação do campeonato inglês. Mas desce aí, se inscreva no canal, rapaziada. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Bora botar a tabela de classificação na tela do campeonato inglês aqui. Obrigado pelos comentários nos outros meus vídeos aí que vocês comentam, sempre muito bacana. Tem os meus amigos aqui comigo comentando no meu canal Modesto, canal Beto Vieira, tudo sobre todos os esportes. O Arsenal, meus amigos, é líder com 16 pontos na liderança, seguido de Liverpool com 15 pontos ganhos, né, após 7 rodadas. O Tottenham é o terceiro colocado com 14. O Dortmund é o quarto colocado, hoje fechando a Liga dos Campeões, a vaga direta para a Liga dos Campeões. O quinto colocado é o Manchester City, deu uma derrapada no início da competição, mas já está se recuperando. É o quinto colocado com 13 pontos ganhos. Crystal Palace, sexto colocado com 12. O sétimo é o Chelsea, com 11 pontos ganhos. O Everton é o oitavo colocado com 11 pontos ganhos. O Sunderland é o nono colocado com 11. O décimo colocado é o Manchester United com 10 pontos ganhos. O Manchester que veio aí nas últimas rodadas, nos últimos campeonatos, não fazendo um belo campeonato inglês, mas está sempre, pelo menos não está brigando pela zona do rebaixamento, né? No campeonato inglês. Manchester United que tem uma grande história. 11º colocado a equipe do Newcastle. 12º Brighton. O Newcastle está com 9. O Brighton é o 12º também com 9 pontos. O Aston Villa é o 13º colocado com 9 pontos ganho também. O Fulham é o 11º colocado com 8 pontos ganhos. O Leeds é o 15º com 8 pontos ganhos também. O Bradford, 16º colocado com 7 pontos ganhos. O 17º colocado é o Nottingham Forest com 5 pontos ganhos. O campeonato inglês é rebaixado aí, são 3 equipes. O 18º Burnley com 4. O West Ham, 19º com 4. E o Wolverhampton é o 20º colocado com apenas 2 pontos ganhos. O Wolverhampton, apesar aí de vamos entrar nesse próximo fim de semana na 8ª rodada do campeonato inglês, da Premier League, mas o Wolverhampton não está fazendo uma campanha muito bacana esse ano, pelo menos no início agora da Premier League não, né, meus amigos? Então é isso. Vamos falar então um pouco da rodada, meus amigos. Isso mesmo, a rodada que é aí a 8ª no próximo fim de semana. Teremos aí 3 jogos no domingo e o restante no sábado. O Nottingham Forest enfrenta a equipe do Chelsea. O Sunderland pega o Wolverhampton. O Burnley enfrenta a equipe do Leeds. O Crystal Palace, o Dortmund. Esse é pela 8ª rodada, tá, turma? O Brighton enfrenta o Newcastle. O Manchester City pega o Everton. O Fulham recebe o líder Arsenal. Meus amigos, o Arsenal na liderança do campeonato inglês. Os jogos de domingo tem Tottenham e Aston Villa, Liverpool e Manchester United no Anfield. Rapaz, esse jogo do Liverpool contra o Manchester United vai dar o que falar, vai ser muito bacana de ver. Também tem um jogo aí do West Ham contra a equipe do Bradford. O Bradford que está na 16ª colocada, 16º colocado com 7 pontos ganhos, e a equipe do West Ham é o 19º colocado com 4 pontos ganho. Então aí o West Ham, se vencer, iguala. Vamos para os critérios de desempate para ver se consegue sair da zona do rebaixamento. Agora é hora de avaliar a tabela, olhando pelos 4 primeiros e os jogos. O Arsenal é primeiro com 16, Liverpool segundo colocado 15, o Tottenham é o terceiro com 14 e o quarto colocado, Bournemouth, com 14 também. O Arsenal enfrenta a equipe do Fulham fora de casa. O Fulham que está ali na 14ª colocação com 8 pontos ganhos. Ele pode, se perder, ficar muito próximo da zona do rebaixamento se o Nottingham Forest estiver com 5
vencer o Nottingham Forest, que joga contra o Chelsea, que o Chelsea é o 7º colocado. Falando do segundo colocado, o Liverpool, que é o segundo colocado com 15 pontos ganhos, meus amigos, vai jogar o clássico contra a equipe do Manchester United. O Manchester United, que está em 10º colocado, vem aí querendo se recuperar na tabela. Falando do terceiro colocado, o Tottenham. O Tottenham joga no domingo contra o Aston Villa. O Aston Villa, que também está em meados de tabela, é o 13º colocado com 9 pontos ganhos, também é perigo, e vai jogar em casa o Tottenham contra a equipe do Aston Villa. O Tottenham é o terceiro colocado, né? Se tudo der certo, ele pode acabar na liderança, né? Se houver derrota do Arsenal para a equipe do Fulham e a equipe do Tottenham vencer, né? E se houver alguma coisa de errado ali do Liverpool contra a equipe do Manchester United, também pode dar um salto para a liderança. Então, quer queira, quer não, o jogo do Tottenham também é por briga de liderança. Tá bom, meus amigos? Analisando a tabela mais na parte de baixo dos 3 últimos, o Burnley, que é o primeiro time da zona do rebaixamento com 4 pontos ganhos, vai jogar o Burnley, vamos ver aqui de novo na nossa colinha. O Burnley joga em casa contra o Leeds United, que é o 15º colocado. Então, o Burnley, ele abre a zona do rebaixamento com 4, vai enfrentar o Leeds, que está liberando a zona do rebaixamento com 8. Então, é um jogo bastante importante da rodada na parte de baixo da tabela. O West Ham, que né, não é normal o West Ham, pelo menos nas últimas rodadas, o West Ham e o Wolverhampton, os dois últimos, estarem na zona do rebaixamento, mas o West Ham enfrenta a equipe do Bradford em casa. O Bradford, que está abrindo a zona do rebaixamento ali, é o 16º colocado, está bem próximo com 7 pontos. O West Ham está com 4, então esse jogo vale aí a zona do rebaixamento, bastante importante para o West Ham vencer em casa o Bradford, uma briga direta contra a zona do rebaixamento. Falando então do último colocado, o Wolverhampton, que vai enfrentar o Sunderland, que passou aí 9 temporadas ou 8 temporadas longe da primeira divisão inglesa, recebe então o Wolverhampton, que é o último colocado da Premier League, com apenas 2 pontos ganho, e o Sunderland é o 9º colocado aí com 11 pontos ganhos. Se o Wolverhampton vencer, vai a 5, se aproxima para sair da zona do rebaixamento, mas para sair da zona do rebaixamento com vitória diante do Sunderland, teria que West Ham, Burnley e Nottingham Forest perder, e aí vem o critério de desempate. Então o importante é ir se recuperando de uma forma que dê para a equipe do Wolverhampton. Então, analisando aí os jogos dos 4 primeiros, faltou o Bournemouth. O Bournemouth é o 4º colocado com 14 pontos ganhos. Ele enfrenta o Crystal Palace fora de casa. O Crystal Palace, que que também está na briga de cima da tabela, é o 6º colocado. Então é uma briga direto para o G4 da competição. O Bournemouth tem 14, Crystal Palace tem 12. Então quem vencer aí continua. Se o Crystal Palace vencer, ele entra dentro do G4, dependendo do resultado de Manchester City e Everton, porque o Manchester City é o 5º colocado com 13, e tá aí o Manchester City entre o Bournemouth e o Crystal Palace, que vão se enfrentar, tá bom? Aí depois tem os jogos aí de meio de tabela. Vou pegar um resultado aqui de meio de tabela. O Newcastle contra a equipe do Brighton. Brighton é o 12º colocado com 9 pontos. O Newcastle é o 11º também com 9 pontos. Vale aí briga para chegar a 12 pontos e dar um salto na tabela do campeonato inglês. Tá bom, meus amigos? Resumido aí, o pessoal de baixo da zona do rebaixamento do campeonato inglês, o pessoal que luta aí pela zona de classificação da UEFA Champions League, que são os 4 primeiros. O 5º colocado vai para a repescagem. No momento dessa 7ª rodada completada, seria o Manchester City. Então, a gente vai acompanhar no decorrer da semana para trazer para vocês a informação do campeonato inglês, mas essa rodada começa aí, a 8ª rodada, lá no sábado, tá bom, turma? Amanhã, na quarta-feira, a gente vai trazer para vocês o resumo da classificação do campeonato espanhol. Também na quinta-feira a gente vai trazer aqui do campeonato
italiana, tá bom? Campeonato Europeu, notícia de todos os clubes e todos os esportes é aqui no canal Beto Vieira. Um abraço, obrigado pelos comentários de vocês aqui, fico muito feliz. Tchau, um grande abraço, é isso aí, beleza? Fui, valeu!